Obrigado, Pai. Aleluia. Você pode. Você que tem braços, levante seus braços em rendição ao Senhor, em adoração ao Senhor. Renda-se a Ele. Apresente a sua vida diante do Senhor. Prepara o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. Peça a Ele. Libera para Ele a sua adoração. Libera para Ele a sua voz. Libera para Ele a sua vida. A palavra diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar do Senhor, para receber o alimento da palavra que renova a nossa mentalidade, que renova o nosso entendimento. Pai, nós nos rendemos ao Teu Espírito, ao Espírito Santo, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós o temos, nós o conhecemos. Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos ensina toda a verdade, Ele nos lembra de toda a verdade. Ele, Pai, o Espírito do Senhor que habita em nós. Nós te agradecemos por esse Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso ajudador. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos conceder a inspiração da palavra. Obrigado pela palavra para consolar. Obrigado pela palavra para edificar, a palavra para exortar. Obrigado pela palavra que gera vida, gera novo nascimento, Pai. A palavra que liberta os cativos, que quebra as cadeias infernais. A palavra que renova a mentalidade do teu povo. A palavra que quebra a cauterização da mente. A palavra que é fogo. A palavra que é o martelo que esmiuça a penha. A palavra viva e eficaz. Pai, a tua palavra inacessível. A tua palavra, Senhor, que é Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Toda glória é tua, toda honra é para ti, todo louvor é para ti. Exaltamos o teu nome nesta noite, Pai. Exaltamos a tua palavra, Senhor. Damos graças pela tua obra em nossas vidas, pelo tu ter nos alcançado com a sua misericórdia e com a sua graça. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos no nome que é sobre todo nome, nome que é sobre todo nome, contra toda enfermidade, contra toda obra do mal, contra toda cadeia infernal, quebrando, Pai, toda cadeia de miséria, de enfermidade, de incredulidade, no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz, irmãos. Aleluia, muito obrigado a essa equipe abençoada de Deus. Nosso querido Rafa é uma inspiração para nós, de fé, não é verdade, irmãos? Canta com fé. Aleluia, que maravilha, como Deus é bom. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Toda a criação canta santo, santo para sempre. Aleluia. Sabe, irmãos, as pessoas do mundo, elas já estão percebendo os sinais dos tempos. É interessante porque eu estava na academia e estava ouvindo 3 senhorinhas. Estava na academia na hora dos idosos, sabe? É a hora mais leve. Ninguém fica te cobrando nada. Ninguém fica olhando o tanto de peso que você está levantando. Você pode ficar à vontade. Aí, irmãos, as 3 senhorinhas estavam falando, conversando, né, sobre a maldade do homem, como tem aumentado a perversidade do homem. E elas estavam falando também daquele assunto lá, da criança de 9 anos que invadiu uma clínica veterinária e cometeu uma atrocidade, que não vale a pena falar aqui. Aí depois eu fui nessa reportagem sobre essa clínica, sobre essa criança, né, esse caso dessa criança de 9 anos, e eu falei, realmente a maldade, a perversidade está aumentando. E eu fiquei pensando, olhando os comentários dessa reportagem, eu não sei se os comentários eram mais perversos do que a própria criança que tinha cometido a perversidade, porque realmente o ser humano está bem
complicado nesses últimos dias. E eu lembro da palavra, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos por causa da palavra. E que os homens perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Louvado seja Deus que nos trouxe para o ministério da sua palavra. Nós temos sido alimentados pela palavra da fé. Estamos no ministério sério, Ministério Verbo da Vida. Temos uma liderança séria, graças a Deus pela vida do apóstolo Guto e da sua diretoria. Nós tivemos a oportunidade, no final de semana passada, de conversar com o apóstolo Guto e de ver o que está no coração daquele homem, que é um homem sincero, um homem humilde e realmente aliançado com a verdade da palavra, em todos os aspectos sociais, políticos e espirituais. Tudo que ele fala com base na palavra, que não negocia a palavra de Deus. Isso é bom. Amém, amados? Isso é segurança para nós. Sabe, irmãos, e falando desse caso de perversidade, eu vi um outro trecho de uma entrevista, de um podcast, de uma ministra famosa. Ela estava falando sobre o perverso. Ela falando que pessoas ruins, elas não mudam. E que a gente ruim que não vai mudar. Não adianta orar, não adianta buscar, que essas pessoas perversas, elas nunca vão se converter. Irmão, o que é que você acha sobre isso? Você que estudou no Rema, você acredita nisso, irmão? Ela é ministra da palavra, e por isso que eu falo, glória a Deus por o que nós temos aprendido na palavra de Deus. O contexto da entrevista dela era sobre casamento. E ela estava falando da pessoa que casa com um cônjuge ruim, um cônjuge perverso, que dificilmente esse perverso se converte. Todavia, amados, nós discordamos desse ponto de vista, com todo respeito a ela. Ela é uma pessoa famosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa que abençoa muito no seu ministério. Não quero aqui desabonar o seu ministério, estou apenas contrário ao ponto de vista dela com relação a isso. Porque, amados, quanto a não haver a conversão para o perverso, a gente vê, as vozes, muitas águas chegaram agora aqui. Se a gente lembrar lá do começo, do princípio, Adão andava com Deus. Adão tinha a natureza de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão cometeu alta traição contra Deus, quando ele desobedeceu ao Senhor, desobedeceu a palavra que Deus havia lhe dado. Deus havia lhe dado tudo à disposição dele, mas ele decidiu tomar o rumo do seu próprio entendimento, da sua própria vida. E aí, o que aconteceu? Satanás entrou na vida de Adão. Não foi isso que aconteceu? Adão mudou a natureza dele. Caiu. Foi a natureza decaída. E eu estava lembrando que Judas Iscariotes também andou com Jesus, era discípulo de Jesus, e lá está escrito que no dia daquela ceia, Judas permitiu que no seu coração, Satanás entrasse no seu coração, e ali mudou a natureza de Judas também, porque ele estava associado com Cristo, era discípulo de Jesus, e ele poderia ser hoje um dos apóstolos, mas ele abriu a oportunidade para que a natureza dele tivesse o DNA de Satanás, do perverso. Então, amados, nós podemos errar muitas vezes em nossos próprios conceitos, ou decepções, ou conclusões, e não necessariamente, amados, ser o que a palavra de Deus está afirmando. Eu lembrei-me também, irmãos, quando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles questionaram a Jesus Cristo sobre a ressurreição, e Jesus disse para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós estamos falando da natureza, do DNA do perverso, que não pertence a nós, que não é da nossa natureza,
que não há impossíveis para Deus, em outra passagem, quando Jesus está falando com o jovem, aquele jovem rico, e aquele jovem rico não quis renunciar a si mesmo, não quis abrir mão da sua própria vontade para seguir Jesus, e os discípulos perguntaram: então quem poderá ser salvo? E Jesus falou para ele: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu estou dando uma resposta para você que ficou na dúvida se o perverso se converte ou não. Eu vi um ponto de interrogação na sua cara, você ficou meio assim perguntando: será? Para Deus tudo é possível, não há impossíveis para Deus. Então, às vezes, as pessoas estão equivocadas com relação a isso. Talvez, se elas estudarem no Rema sobre a matéria realidades da nova criação, ela vai entender que muda o DNA da pessoa. Nós temos o DNA de Deus. Aleluia! Irmãos, e dentro desse texto aqui, desse entendimento, porque o que acontece? Muitas vezes, por você não estar bem firmado na doutrina, nessa revelação, nesse entendimento da realidade da nova criação, você pode ficar debaixo de condenação. Como nós vemos muitos crentes, muitos cristãos, debaixo de condenação, se achando ainda uma pessoa perversa, uma pessoa pecadora. Ei, querido, a sua natureza mudou. Aleluia! Quando você creu em Jesus. Então eu vou invocar aqui, amados, o que Paulo disse ao pastor Timóteo, para que você, da mesma maneira, receba aí no seu coração. Paulo disse a Timóteo, ora, em 1 Timóteo capítulo 1, no verso 5, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aleluia! O intuito aqui, amado, de transmitir essa mensagem para o seu coração é assim como o apóstolo Paulo, de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Aleluia! Esse é o propósito da gente ministrar a palavra de Deus para você, para que você receba no seu coração, não com reservas, nem com questionamentos, mas receba, aceita a palavra de Deus. Aleluia! No verso 6, Paulo diz a Timóteo, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Desviando-se de quê? Desviando-se do coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Essas pessoas, elas se perderam em loquacidade frívola. Loquacidade frívola significa, lá do original, uma conversa fiada ou tola, um discurso sem sentido. Entra nos discursos sem sentido, nas conversas tolas e acaba se desviando. Sabe, irmãos, guarde o seu coração, guarde a sua boa consciência, guarde a sua fé sem hipocrisia. Verso 7 ele diz, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A regra é boa, a palavra é boa, a instrução, ela é boa. Os marcos que nos mantêm em determinados limites, amados, são bons. O treinamento do Ministério Verbo da Vida é um bom treinamento. Eles nos mantêm nos nossos limites, sobre o controle das nossas emoções, da nossa alma, da nossa mentalidade. Amém? Ela nos visa o nosso crescimento, o nosso avanço. Amados, no verso 9, Paulo diz, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, então a lei é boa. Amém? Amém. A disciplina é boa. Cumprir os princípios da disciplina, cumprir as regras, é bom para nós, é segurança para nós. E ele fala, mas a lei, ou seja, a penalidade da lei é para os transgressores, para rebeldes, para irreverentes, para pecadores. Você não é mais um pecador. Para os ímpios, e os ímpios é sinônimo da palavra perverso.
Ímpio é todo aquele que é destituído de temor reverente para com Deus. Ímpio, perverso, é todo aquele que despreza a Deus. Veja, irmãos, que está na mesma listagem aqui, ímpio, perverso, que é sinônimo, está na mesma lista. Ímpio, perverso, transgressor, rebelde, irreverente, pecadores, profanos, parricidas e matricidas, homicidas, homicidas que matam homem, parricidas que matam os pais, matricidas que matam as mães, como estão acontecendo nesses tempos. E sabe, amados, que homicidas, em 1 João capítulo 3, no verso 15, diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Homicida é um assassino de homens. Então, amado, aqui apresente a demonstração para que você guarde o seu coração, guarde a sua boa consciência e guarde a sua fé sem hipocrisia, para que não cometa o erro como Judas e como Adão, que se desviou, que se rebelou contra a palavra de Deus, ou Judas, que permitiu que Satanás entrasse nele. E ele está falando aqui, homicida. Ou seja, você tem que guardar o seu coração, você precisa perdoar o seu irmão. Você não pode odiar o seu irmão. Ódio não faz parte da sua natureza, meu irmão. Ódio não pode prevalecer na sua vida. Ódio não pode estar na sua boca, ódio não pode estar no seu coração. Quando você odeia um irmão, você está assassinando o seu irmão. E isso, eu estou te falando espiritualmente, você está cometendo um homicídio espiritual. Você está trazendo dano sobre a vida espiritual do seu irmão. Guarde o seu coração, guarde a sua boa consciência, guarde a sua fé sem hipocrisia. Veja que na mesma lista aqui do perverso está impuros, sodomitas, no verso 10, raptores de homens, mentirosos. Você não deve mentir, você não pode mentir. Você tem um espírito da verdade em você, você é da verdade, você fala a verdade. Aleluia! E ele fala perjuros. O perjuro, amado, é aquele que falha em seu próprio julgamento. Você está cometendo perjuro quando você está julgando errado as pessoas, ou quando você jura falsamente, ou quando você promete algo e não guarda a sua palavra, ou quando você age de maneira sorrateira para galgar os seus próprios interesses. Isso é perjuro. Você não é dessa lista, você é da lista dos justos, dos santos do Senhor, do abençoado. Você tem o DNA de Cristo. Nós temos o DNA de Cristo. E não existe nenhum perverso na face da terra sem solução. Basta ele querer. Porque todos nós, amados, temos o direito de escolha. Somos nós que decidimos, somos nós que escolhemos. Já está disponível. Jesus já morreu na cruz, Jesus já pagou o preço, ele já foi sepultado, ele já ressuscitou, ele já apresentou o sangue ao Senhor. Aleluia! Está disponível para nós. Então, para todo quanto se opõe à sã doutrina. Então, todos aqueles que se levantam contra o evangelho do Senhor, todos aqueles que se levantam contra a palavra do Senhor, também estão na mesma listagem do perverso. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Todos nós que somos ministros da palavra, nós somos encarregados de anunciar esse evangelho da glória do Deus bendito. Amém? Sabe, irmãos, eu me lembro do apóstolo Bud que ele costumava dizer que a igreja é o local da reunião para os crentes aprenderem a palavra. Aqui é o momento onde você aprende a palavra, onde você é alimentado com a palavra, para você pregar para o perdido, para você ir levar a mensagem do evangelho. O perdido, amado, o pecador, ele não vem à igreja. Quem vem à igreja é você, crente. E quando você convida alguém que porventura está precisando de alguma coisa e ela está muito necessitada, ela acaba vindo para a igreja. Mas quem vem alimentar-se da palavra, da fé, da palavra do Senhor, é o crente, é o cristão. Jesus disse, amados, ide e pregar o evangelho. Ele falou, venha para a igreja.
Ele disse: igreja, vá pregar o evangelho. Igreja, vá fazer discípulos. Pregue as boas novas de salvação. A igreja precisa acordar e despertar para esses últimos dias em que a iniquidade está aumentando, para você orar. Ore pela sua vida, peça ao Senhor ousadia, peça ao Senhor intrepidez para você pregar essa palavra. Ele não disse para a gente fazer culto evangelístico, ele disse para você estar preparado, alimentado com a palavra, para você ir pregar o evangelho. Você sabe, irmãos, que tem igrejas que elas são bem evangelísticas, glória a Deus por isso. E a gente vê muitos novos nascimentos acontecendo, porque aquelas pessoas vão atrás de cura, elas vão atrás de uma bênção, elas não estão indo nem atrás do abençoador, mas ali elas acabam encontrando Jesus. Mas sabe qual é o problema, amado? Se você ficar numa ministração sempre de evangelismo, você vai ter uma igreja bebezinha espiritual, um povo que não vai amadurecer espiritualmente, um povo que não vai aprender a palavra da fé, não vai aprender a andar em fé, não vai aprender a impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos, não vai aprender a expulsar demônios, porque é um povo que só quer leitinho. Você está comigo, amado? Então, amado, você é crente, você vem para receber o caldo grosso, o alimento que te sustenta, que te dá o crescimento, que te promove na fé, que desperta você para sair do banco, da cadeira e ir pregar o evangelho. Aleluia! E oportunamente, quem sabe a gente pode abrir um culto só com esse objetivo, como tem outros cultos por aí na tarde, de alcançar aquelas pessoas que estão precisando de salvação. Mas sabe, irmãos, você pode levar o evangelho ao perverso no dia a dia, porque o perverso é aquele que não tem a natureza de Cristo, aquele que ainda não nasceu de novo. Então você pode pregar na padaria, no açougue, no supermercado, para o taxista, para o cara do Uber, para a rua, para o porteiro. Você pode pregar, a começar com a sua vida, sabia? A sua vida cheia do Espírito Santo, a sua vida cheia de fé. Você dando uma palavra de fé para aquela pessoa. Você não tem que pregar religiosidade, você não tem que pregar uma placa de uma igreja, você tem que pregar Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Aleluia! Você pode dar uma resposta para aquelas pessoas. Sabe, irmãos, o que acontece? Às vezes, por nós acharmos que nós já conhecemos tudo, que nós já estudamos no Rema, já estudamos na escola de ministros, a gente acha que a palavra da fé ou a palavra que o pastor está pregando, o pastor vai pregar de novo sobre realidades da nova criação. Eu já conheço isso, o homem é um espírito, o homem vai ter uma alma, tu sabe nada. Se tu soubesse, tu estava andando nessa verdade dessa palavra. Você está andando no raso ainda. A palavra de Deus, ela é profunda e você precisa se aprofundar. E quanto mais, amados, nós meditamos na palavra, nós somos acrescentados, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova, ela traz um novo entendimento para a sua vida. Quanto mais você medita, amado, mais você é acrescentado, mais você é edificado na fé. Ei, querido, não se acostume com a paisagem não, meu irmão. Não se acostume com a mensagem do seu pastor. Porque às vezes uma palavra pode vir para o seu coração e resgatar você. Querido, não se acostume com o ministro que você já está acostumado, a forma como ele vai falar, o que ele vai falar. Não fique procurando ministro que vai só te empolgar, deixar você alegrinho ou chorando, querido. Ouça a palavra, creia na palavra, medita na palavra, declara a palavra, coloca a palavra no teu coração, coloca a palavra na tua mente, sem religiosidade, sem decoração, mas a palavra revelada, a palavra que você crê de fato e de verdade. Porque, amados, talvez seja apenas uma questão de conceito. Sabe o que define esse conceito? Conceito é a forma como pensamos sobre algo ou alguém. Ou seja, a representação mental de uma ideia sobre um objeto ou pessoa. A palavra conceito significa coisa concebida ou formada na mente. De repente, amado, você já tem uma ideia concebida na sua mente sobre a doutrina da fé, sobre a palavra da fé. Você lê os livros do Reagan e fala, não, é tudo repetido. E você nem entendeu ainda o que ele está ensinando. Você não chegou nem no nível da unha do pé dele, do que ele já recebeu de revelação. Mas você já está se achando. Eu, se eu fosse você, orava um pouco mais em línguas e pedia ao Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor revelou ao coração do Reagan que eu preciso aprender ainda? O que eu preciso ainda colocar em prática na minha vida que eu não estou colocando? Eu já estou andando, de fato, em cura? Eu estou andando em saúde divina? Será que eu já alcancei esse nível de fé?
Eu já estou andando em prosperidade? Falta nenhuma já chega na minha casa? Será que eu já estou nesse nível de fé? Aleluia! A presente administração visa um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Amém? É para o teu crescimento, para a nossa reflexão. Então, amado, veja, dentro desse conceito que você formata na sua mente, essa ideia que se instala na tua mente, seja acerca da doutrina, acerca da palavra da fé, acerca do que você ouve, do que você tem ouvido. Isso, querido, cria a ideia preconcebida, ela cria uma fortaleza mental que impede você de receber a compreensão correta, impede você de receber a revelação da palavra, sabia? Olha, querido, quando eu me converti, o meu pastor naquela época, ele é um homem que falava coisas simples. Ele lia um versículo da Bíblia e ficava contando história. E era interessante que a unção na vida dele, depois quando ele fazia o apelo, vinha uma multidão de pessoas receber Jesus Cristo. Porque a unção que operava na vida dele era uma unção evangelística. Mas ele contava sempre a mesma historinha. E eu ficava observando aquilo, porque eu ficava ligado na unção do Espírito dele. Eu sentia a presença do Espírito ali, a presença manifesta do Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes você está se perdendo porque você está formatado em conceitos, em palestras, em ideias humanas, em doutrinas de homens, e não está enxergando o sobrenatural. Você precisa avançar para enxergar o sobrenatural, para enxergar o invisível com os olhos da fé. Eu lembro também, amados, que ouvindo apóstolo Bud, ele sempre contava a mesma história também, era fé e estava ministrando. E no ano que ele partiu para o Senhor, no ano seguinte, naquele ano anterior, eu estava participando da conferência. E interessante, ele contando a mesma história, eu estava ali ouvindo ele. E naquele dia, naquela conferência, quando ele falou as mesmas coisas, chegou diferente para mim, no meu coração. Eu guardei isso no meu coração porque aquela unção me tocou naquele dia. E quando foi no ano seguinte, ele partiu para o Senhor. Que maravilha, não é, irmãos? Veja se você me entendeu. Você pode receber da unção que está sendo ministrada aqui, se você abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, se concentrar, reconhecer, honrar a unção que está ministrando para você. Você recebe da unção. E a unção, ela é invisível, mas ela toca a tua vida e ela transforma a tua vida. As associações boas, amados, com boas conexões, ela tem um toque que manifesta na nossa vida. Tudo é a forma como a gente recebe, como a gente se conecta com as pessoas. Aleluia! Acredita nisso, querido? Sabe, irmãos? Então, a pessoa que ela tem um conceito formado, ela não tem ainda o entendimento sobre o novo nascimento de fato, de verdade. Porque ela não permitiu que a palavra chegasse revelada no seu coração. Então, quando você bloqueia por questões da sua razão ou por questões dos seus preconceitos, das suas conjecturas, enquanto você está conjecturando na sua mente, você está impedindo que essa palavra chegue no seu coração e gere o que Deus quer gerar, uma revelação, um entendimento, um novo nível de fé. E essa é a fortaleza. Irmão, deixa eu perguntar para você, o que representa para você o novo nascimento? Fica só para você. Se você entender o novo nascimento, você vai pregar para as pessoas sobre o novo nascimento. Você vai pregar para o perdido, para o pecador, e eles vão ser salvos. Se você tem a revelação, se você tem o entendimento, o que significa para você o novo nascimento? Talvez para você seja apenas uma conversão a uma religião, ou se for só isso, você ainda não compreendeu nada sobre a nova criação, ainda não recebeu o que Deus tem para ti. Você ainda não entendeu a verdade absoluta da palavra de Deus, a profundidade da nova criação. Eu fico meditando nisso e todo ano eu ministro na Escola Rema sobre essa realidade da nova criação e cada ano eu sou edificado e acrescentado. E cada ano eu me interesso mais por essa matéria.
E por isso eu falo dessa matéria. Porque pessoas que não conhecem, pessoas que não são do nosso aprisco, quando ouvem sobre esse assunto, os olhos delas se abrem. Como aconteceu com aquele irmão que estava nos visitando no domingo passado. Nós falamos sobre você não é uma mente e a sua mente não é o espírito. E ele ouviu a palavra e eu pedi permissão para ele para dar esse testemunho. Ele é de outra igreja. E ele falou que ele estava debaixo de condenação, se sentindo condenado, porque ele tem um grau de autismo e ele tem uma mente acelerada. E aquela palavra alcançou o espírito dele. Então, às vezes, amado, pode não estar fazendo efeito para você, porque você já se acostumou com a palavra. Não se acostume com a paisagem. Mas ela está alcançando outras pessoas. E eu estava conversando com o irmão, ele até falou, pastor, o senhor percebeu que as pessoas que se manifestaram foram justamente os 2 visitantes que ainda não têm o rema. Uma foi a irmã Emily, que estava aí também, e outro foi esse rapaz, que no final do culto ele me procurou e pediu oração. Então, amados, o que representa para você a nova criação? O que você entende sobre a nova criação? Quando eu vi aquela ministra falando sobre o perverso, que o perverso se converte, logo eu me lembrei da palavra. Mas, em princípio, se você não está bem fundamentado na verdade, naquilo que você crê, a tendência é você acreditar no que ela está falando. É ou não é fato? Agora, quando você tem fundamento, quando você tem base, quando você conhece, quando você sabe, você não, está errado, tem alguma coisa errada aí, está arranhando. Você não engole qualquer coisa. Ela falou com muita convicção, com muita seriedade, e ela é uma boa ministra mesmo, mas dentro do que ela entende, e ela falou, dentro da minha teologia. Ela falou, alguns pastores não vão concordar comigo. Eu falei, eu concordo mesmo não. Errais por não conhecer as Escrituras. Sabe, amados, as nossas atitudes, elas demonstram, a nossa fala demonstra se nós estamos vivendo apenas o conceito de religiosidade, o conceito da palavra, ou se nós de fato estamos vivendo essa revelação da palavra. A forma como nós estamos confessando a palavra, declarando a palavra, o que nós estamos conversando em nosso meio, ela revela se de fato a nossa natureza foi transformada. Nós somos transformados de glória em glória. Ninguém está no ápice aqui não, amado. Estamos sendo transformados na realidade de quem é Cristo. Cristo em nós. Sabe, às vezes você pode ter um conceito errado acerca de uma pessoa. E interessante que eu estava vendo, que me veio isso na cabeça e depois eu pesquisei. E a psicologia, ela tem um conceito sobre o reflexo da personalidade. A psicologia, ela diz que você... a personalidade que você vê numa pessoa, as características que você vê numa pessoa, que você não concorda, que você critica de uma pessoa, é o reflexo da sua própria personalidade. Isso a psicologia diz isso, sabe? Mas isso é controverso também à luz da palavra de Deus, amados. Ela está dizendo que a personalidade que você vê numa pessoa e que você critica, que você não se assemelha, você não aceita, nada mais é do que a projeção de si mesmo. Isso é a psicologia que diz. Que, na verdade, você está se projetando naquela pessoa, naquilo que você está criticando no outro. Mas sabe, amados, que a palavra de Deus, ela nos explica de maneira diferente. E o que eu vejo é o seguinte, que de repente não é nada disso, que pode ser, de fato, são as obras da carne. São as obras da carne que estão operando em você. Porque a carne não se converte. O seu espírito se converteu. Você é uma nova criatura. Você é justo. Você é a justiça de Deus. Você é uma nova espécie, uma nova pessoa. Você tem a natureza de Deus agora. Mas você milita contra a sua carne. O seu espírito milita contra a sua carne. E a sua carne milita contra o seu espírito. E a sua alma fica no meio ali, sofrendo as influências dos dois. Então a sua alma ou ela tende a ir para a carne ou ela tende a ir para o espírito. É você quem vai dominar. A Bíblia diz, amado, que assim como o homem se imagina, assim ele é. Provérbios 23, verso 7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você está se imaginando na sua alma. Agora, veja o seguinte,
ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Interessante que a Bíblia sempre está me mostrando isso. Tem coração e tem alma. Ou seja, tem mente e tem espírito. Eu acho que Deus só me mostra isso, para eu falar isso para você. Você tem uma mente e você tem um espírito. Assim como você se imagina na sua mente que você é. Mas aqui ele está falando, olha, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, às vezes a pessoa está com a mente falando algo que, de fato, o coração dela não está com Deus, nem está com você, nem está sendo uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera. Tudo está relacionado à mente e ao espírito. Agora, amados, a gente considerando a dimensão disso, da mente e do espírito, você não acha que é uma coisa bem complexa de resolver, para a gente achar que é apenas um assunto raso? O que você acha? É ou não é? Você não acha, irmão, que tratando de coisas da mente, da alma e do espírito, não é um assunto complexo, não é um assunto que deve ter mais dedicação, mais profundidade, de se buscar mais o conhecimento na palavra de Deus? Porque a psicologia está aí, com todo respeito à psicologia, mas a psicologia ela não penetra dentro de você. Ela analisa o seu comportamento. Eu acho que é assim, não é? Os psicólogos que me perdoem. Mas o Deus que você foi recriado, Ele vê você por dentro. Ele vê você no espírito. Ele vê os teus pensamentos. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar. Aleluia! E o maravilhoso, amado, por mais que você tenha pensamentos errados a teu respeito, Deus ainda está pensando bem a teu respeito. A palavra de Deus diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, querido, se você tem um pensamento errado a teu respeito, se você tem um pensamento errado a respeito de algum irmão, qualquer que seja o irmão, qualquer que seja o ministro, se você tem um pensamento errado, você pode estar cometendo um homicídio. Então não cometa um homicídio espiritual. Porque você pode estar liberando palavras que vai afetar a vida espiritual daquele irmão. Você entende isso? Amém. Nós pertencemos ao reino do Espírito, ao reino de Deus. E as palavras que são liberadas, elas têm um efeito no reino espiritual. Então nós temos que ter cuidado com a nossa palavra. Então Deus está nos vendo de uma maneira santa, justa, como filhos abençoados. Se veja dessa maneira, haja dessa maneira, ande dessa maneira. Não é como o diabo. O diabo sim, ele quer projetar o que ele é na vida do cristão, na vida de todo ser humano. O diabo quer projetar em você derrota, as características dele, das mazelas, da fraqueza, do fracasso, do não posso, do não tenho. Essas são as características de Satanás. Não tem nada a ver com o Pai. Jesus falou que aí vem o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Você é filho. Ande como filho de Deus. Ande como o filho de Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós meditamos nisso, entendemos isso, amados, que nós podemos andar como o Filho de Deus. Aleluia. Queridos, eu falo isso para você e eu digo o que Paulo disse aos Filipenses. No capítulo 3, no verso 12, ele disse aos Filipenses: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Fui conquistado por Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Você foi conquistado por Cristo? Cristo já te conquistou? Ei, Cristo já te conquistou? Ele é o teu dono? Ele é o teu dono? Ele é o teu Senhor? É você que escolhe ou é Ele que escolhe para você? É você que toma as decisões ou é Ele que toma? Aleluia! Eu fui conquistado por Cristo.
Oh, glória a Deus. Para só um pouquinho e pensa nisso. Eu fui conquistado por Cristo. Paulo disse, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me conquistou. Jesus me conquistou. Jesus me alcançou. Ele mudou a minha sorte. Ele transformou a minha vida. Ele transformou meus planos, os meus projetos. Pertencem a Ele agora. A minha vida agora pertence a Ele. Ele me conquistou. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Aleluia. Esqueça do passado. Esqueça do passado. Esqueça do fracasso do passado, da derrota do passado, da vida do passado. A vida passada, a vida do pecado, a vida da miséria, a vida da condenação. Esqueça. Esqueça isso. Avance para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Deixa as coisas para trás, que tenazmente te assedia, e que te pesam, e que te atrasam, e que te atrapalham. Prossegue para o alvo. Avança para aquele que te conquistou. Cumpra o teu chamado. Aleluia. 1 Coríntios 11 diz, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não fala para eu examinar a vida do meu irmão. Ele fala para eu examinar a mim mesmo e ter comunhão com Cristo e ter os mesmos sentimentos de Cristo em seu coração. É ter os mesmos sentimentos de Cristo, é projetar o que Cristo projeta. Cristo tem compaixão pelas almas, Cristo tem misericórdia pelos perdidos, Cristo tem perdão pelas suas falhas, pelas suas fraquezas. Examine-se a si mesmo, deixe o Espírito Santo avaliar as intenções do seu coração, não você, porque você pode se condenar. Deixe o Espírito Santo sondar o teu coração, sondar os teus pensamentos e te apontar o caminho que você deve andar. Aleluia! Deixa o Espírito Santo te avaliar quanto às suas atitudes, às suas ações, o que você está falando, o que você está fazendo, o que tua mente está pensando, o que você está escolhendo, o que você está decidindo. Está em linha com a palavra? Está em linha com Cristo? É fato aquilo que Jesus tem para ti? Por que você está escolhendo essas coisas? Por que você está escolhendo ainda o mundo? Por quê? Ele te conquistou. Ele te arrancou do reino das trevas, do império de Satanás, da escravidão. Ele te lavou, te limpou com o sangue do Cordeiro, te purificou. Por que você ainda namora o mundo, se apaixona pelo mundo? Não é? Será que você entendeu a realidade da nova criação? Será que você entendeu o novo nascimento? Será que você sabe distinguir o perverso do justo? A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. De que está cheio o seu coração? O que tem transbordado de você? O que tem transbordado no seu falar, quando você conversa com alguém sobre assuntos? O que é que você está falando? Uma reflexão, amém? Culto de reflexão pastoral. O que você está falando? O que você está transmitindo? Amor? Ódio?
Você está carregado? Você está pesado? Esvazie-se. A fonte de suas palavras está no seu coração. A pessoa pode falar aparentemente com doçura e o coração está carregado de ódio, de amargura. Ou ela pode falar com ódio e realmente está expressando o seu ódio, a sua ira. Ou a pessoa pode falar com convicção e ser mal interpretada, ser conceituada que ela está falando com ódio, só porque ela defende um ponto de vista. Conceitos. A fonte está no seu coração, irmãos. Mas é Deus quem avalia o seu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Não é o homem. Não deixe o homem te avaliar, não deixe o homem te condenar, não deixe o homem apontar o dedo para você. Não deixe o homem te acusar. É Deus quem avalia o teu coração. Qual é a intenção do seu coração ao proferir palavras? Semear discórdias ou ser um pacificador? Você consegue analisar quando uma pessoa está conversando com você, qual é a intenção do coração dela, para onde ela está querendo te levar, e conseguir mudar aquele diálogo para um tom mais pacificador, em vez de ser corroborador de uma fala que vai semear divisões? Ou você se deixa engambelar pelas palavras frívolas? Será que nós estamos amadurecendo para ter um discernimento espiritual e viver uma vida espiritual, uma consciência espiritual de quem somos em Cristo? Quem é você? Hebreus capítulo 3, no verso 6, mostra assim para nós: Cristo, porém, como filho em sua casa, olha que lindo, a qual casa somos nós. Você está ainda pensando, né? Nós somos a casa de Deus. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós? Nós somos a casa de Deus nessa terra. Nós somos os filhos de Deus nessa terra. Nós somos a representação de Jesus Cristo nessa terra. Nós somos aqueles que alcançam os perversos e muda a história do perverso nessa terra. Deus opera em nós e através de nós. Nós somos a casa de Deus, irmãos. É através dessa casa, desse barraco aqui de madeira, de barro, que Ele vai operar, que o Espírito vai operar. Será que nós já entendemos o que é uma realidade da nova criação? Será que nós já entendemos o que é o novo nascimento? Será que nós já entendemos o que é estar em comunhão com Cristo? Ou nós ainda achamos que é uma mensagem muito rasa para ser meditada, que precisamos de um alimento mais sólido? E se nem o fundamento básico nós estamos conseguindo digerir, viver, refletir, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz do Espírito? Deus fala ao seu coração, irmão. Ele está falando, não endureça o seu coração, porque Deus fala no seu coração, Deus fala no seu espírito. Aleluia! Quando Jesus ressuscitou, Ele encontrou com aqueles discípulos a caminho de Emaús, e Ele falava com os discípulos, e os discípulos não o reconheceram, mas depois que Jesus se foi, eles reconheceram que quando Jesus conversava com eles, o coração deles queimava.
Pare de ouvir sua mente e ouça o seu coração. Deixe o seu coração queimar. Como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Verso 9: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram as obras do Senhor por 40 anos, irmãos, e ainda estavam com o coração duro. E o Senhor fala: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Sempre erram no coração, querido. É no coração que Deus fala contigo, é no coração que Deus te dá a direção, o caminho. Não é na sua mente, não é nos seus conceitos, não é nas suas conjecturas, não é nas suas ideias. Você é sabidão, eu sei, mas Deus é mais sábio do que você. Coisa linda de Jesus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Oh glória! Existe um descanso para aqueles que creem em Cristo Jesus. Existe um lugar de descanso, que pode estar chovendo canivete, como dizem, pode estar sangue dando na canela, mas existe um descanso para aqueles que são dele, aqueles que foram conquistados por ele. Aleluia! Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A presente admoestação é de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Eu ia falar now, mas não é now, é hoje. Hoje não é now. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas você não. Você tem que estar com o coração tinindo para ouvir a voz do teu Senhor. Por quê? 14, olha que lindo. Nos temos tornado participantes de Cristo. Participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes nós estamos ouvindo só a nossa mente e erramos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque estamos ouvindo as nossas emoções, estamos ouvindo as nossas vontades. Nem sempre o que Deus vai nos direcionar para ser vai ser aquilo que é agradável para nós. Eu estou lendo o livro do profeta Ezequiel, eu li o livro do profeta Jeremias. Você já leu? Você já leu a Bíblia? Leia lá Jeremias, leia lá Ezequiel, o que Deus falava para eles fazerem. Ele falou para o profeta Ezequiel, Ezequiel, tu vai pegar um tijolo no meio da rua ali, vai pegar fezes e vai fazer fogo com aquelas fezes, vai fazer um guisado ali para você comer. Era o que Deus falou para o profeta. Você foi conquistado por Cristo? Ele pode falar para você o que deve fazer? Será que nós já entendemos tudo? Será que nós já conhecemos tudo? Será que de fato nós estamos vivendo a fé que Deus quer que a gente viva?
Ou ainda a gente está fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões? Será que a gente está rendido mesmo ao autor e consumador da nossa fé? Será que nós estamos permitindo Ele ser o Senhor? Uau! Não que eu já tenha alcançado, como diz Paulo, mas deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para conquistar a Cristo, aquilo que fui conquistado. Aleluia! Quem somos nós? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de propriedade de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Raça eleita, raça escolhida. Sabe que não é só ser escolhida, não, mas é ser separado, ser santificado. Não é apenas você ser escolhido entre alguns, não, você faz parte de uma linhagem única, distinta, uma nova raça. Deus criou uma nova raça de homens e mulheres do Espírito, uma nova raça para o avivamento, uma nova raça para operar milagres, uma nova raça para operar nos dons. Ei, você não está se vendo como você é. Ei, você ainda não chegou à revelação de quem você é. Você ainda não entendeu quem você é. Não! A mensagem da realidade da nova criação é muito rasa. Eu já sei tudo isso. O homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Uma nova raça. Uma raça que a natureza, a sua natureza, é a natureza de Deus. A natureza divina. Ei, não sei o que estou falando, não é a Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Lá na carta de Pedro, ele diz que nós temos a natureza divina. Aleluia! Você não é qualquer outra pessoa, querido. Você nasceu de novo, nasceu do Espírito, nasceu da palavra. Querido, você é uma raça diferente, amado. Você não precisa levantar bandeira de raças. Onde quer que você chegue, qualquer país que você chegue, que você entre, você é uma raça da linhagem do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Você não é brasileiro, você não é miserável, você é da raça do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ah, você ainda não entendeu nada sobre o novo nascimento. A sua ancestralidade, querido, é divina. Glória a Deus. Aleluia. Esqueça das coisas que para trás ficam. A velha natureza foi crucificada com Cristo lá na cruz, irmão. Falo de novo para você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A sua velha natureza foi crucificada lá na cruz. A sua velha natureza não é o seu corpo, não é a sua carne. A sua carne, ela não se converte. A sua velha natureza era a natureza adâmica, decaída. O DNA de Satanás foi crucificado na cruz, em Cristo Jesus. E você ressuscitou com Cristo, recebendo um DNA de Deus. A imagem do teu Pai, a semelhança do teu Pai está dentro de você. Aleluia! Você é uma nova espécie, irmão. Você não é como todo mundo. Lembra de que mamãe dizia? Você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo.
Você não vai com as outras. Você não vai com todo mundo. Aleluia. Você é uma nova espécie, uma raça separada para um propósito divino, para manifestar a glória do Senhor nessa terra. Você é casa, você é habitação de Deus. Jesus mora em você. Jesus mora em você. Jesus está morando em você. Aleluia. Você não precisa sentir o vermezinho de Jacó. Aleluia. A Bíblia diz que Ele se entregou por você, limpou e purificou você para Ele mesmo, para ser seu tesouro peculiar, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Depois Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias, o primeiro, o melhor, a nata da colheita. Isso é o que você é. Louvado seja Deus. Nata da colheita. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Estou entendendo. Está chegando mais entendimento. Nata da colheita. Aleluia. Você pode ficar de pé. Você pode levantar suas mãos. Levantar suas mãos àquele que te conquistou. Nata da colheita, fica de pé. Pisa na cabeça de Satanás, ficando de pé e rendendo seus braços a ele. Fala: ei, diabo, eu sou a nata. Ei, Satanás, você perdeu na minha vida. Diabo, você perdeu. Ei, eu estou aqui para prosperar. Eu estou aqui para avançar. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, adore o Senhor. Já que você veio, preste o seu culto ao Senhor. Preste a sua adoração a Ele, o seu louvor, a sua gratidão pelo que Ele fez na sua vida, amado. Ah, não foi pouca coisa não, meu irmão. Foi uma obra grande, uma obra maravilhosa. Foi liberado um poder de Deus para você se tornar um filho de Deus. João disse, foi liberado um poder, amado, para você se tornar filho. Aleluia, um poder foi liberado. Ei, você nasceu debaixo de um poder. Você não nasceu de qualquer maneira, querido. Ei, você nasceu debaixo de um poder. Você nasceu debaixo de uma vontade. Erekandará, seremandará, rabachoremandara, riketekeremandara machou, bratekeremandareketekei, romandechei, brastekeremandarás. Ah! Ei! Xerekandará machei. Você nasceu para saquear o inferno. Você nasceu para curar os leprosos. Ah, você nasceu para arrancar do império das trevas os perdidos, os perversos. Você nasceu para mudar a sorte dos perversos. Recandaramachei, eremamamare mandarei. Oh, remandaramachore candarei mandarei. Rabachokra mandahare que te querer mandarás. Tem jeito para o seu cônjuge. Tem jeito para o seu filho. Haramandaere que te querer mandare mandare. Charamandare barabarabashe que te mandarás. Não há impossíveis para Deus.
Não há nada impossível para Deus. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há. Ele é o Deus que ressuscita o morto. Ele ressuscita mortos. Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele é Deus. Ele é Deus. O poder criativo está nele. Ele é a fonte de vida eterna. Ele mandará machore mandare. Ele candare mandare, ele mandare, ele mandará. Ele mandare, ele mandare. Shara mandare katakara mandare. Roma mama machoro momo. Ele mandare, ele mandare, ele mandará maco. Seja cheio do Espírito Santo. Cante em línguas espirituais. Cânticos espirituais. Vamos encher esse ambiente. Vamos encher essa atmosfera com a presença da glória de Deus. Eu creio no Deus da glória, no Deus do poder, no Deus que faz o paralítico andar, no Deus que dá vista aos cegos, no Deus que faz o surdo ouvir. Mandare, 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 chore, candare. Você foi conquistado por Jesus. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito. Renda o seu espírito ao Senhor. Não endureça o vosso espírito. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, mas obedecei ao Espírito do Senhor. Xaracandare mandare barabarabachô. Libere a sua voz, libere a sua adoração ao Senhor. Já que você veio cultuar o Senhor, aproveita, libere o seu culto, libere a sua adoração, libere o seu louvor, libere a sua gratidão a Ele. Você tem motivos para agradecer. Você tem. Roma mama 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 mama. Sharamandare que te quere mandara. Roma mashe quere mandare. Ah, yeah. Woo. Ha. Yeah. Whoa. Ramasse quere mandara masho quere mandara masho. Te quere mandar a macho. Yeah. Aleluia. Chocro manda ha ha ha. Saia da casa e libera a voz que está no teu coração. E não retenha. E libera. Porque o maior é aquele que está em você. O maior está em você. Pessoas precisam ouvir você falar. Se expresse. Você é livre. Você já é livre. Deixe para trás as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo, para aquele que te conquistou, Cristo Jesus.
Você pode. Haha. O que está no seu coração? Cante. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Adore a Ele. E agradecer-te, Jesus, por tua obra em nossas vidas. Jesus, Senhor. Confiamos em teu infinito amor. Yes.